Graça e paz, querido ouvinte. Bem-vindo ao nosso programa Redescobrindo a Palavra de Deus. Nós hoje vamos compartilhar os primeiros capítulos dessa carta tão maravilhosa aos Hebreus, compartilhando com você a respeito de Jesus como a palavra viva. Nós dividimos essa palavra, essa ministração em três partes. Essa vai ser a primeira parte, onde nós iremos do capítulo 1 ao capítulo 4. É claro, nós não iremos ler todos os versículos, mas eu quero compartilhar com você a riqueza dessa palavra, como Deus e o autor fortalecem os irmãos e as irmãs, as pessoas que frequentavam aquela congregação naquele tempo, e como Deus os abençoa através da sua palavra. A carta aos Hebreus, ela pode ser considerada um sermão. Quando você lê toda a carta, ela foi escrita para cristãos que poderiam tanto ser de origem judaica como também pagãos. Provavelmente eram misturados, embora o título seja aos Hebreus. E este maravilhoso sermão, ele tem como propósito encorajar aqueles irmãos, aquelas irmãs a permanecerem firmes na fé e na esperança em Jesus. E essa carta também traz algumas advertências. E é isso que nós vamos ver. Essas advertências também, caso a pessoa retroceda, porque muitos estavam voltando às suas antigas religiões, aos seus antigos padrões de vida. Então, seguir Jesus Cristo é a palavra final, é a única alternativa possível para quem uma vez experimentou a salvação pela graça divina. Então, é isso que o autor traz para nós. Então, nessa primeira parte, que eu chamo a primeira parte do sermão, nós vamos ver o que o autor usa, quais as razões que ele dá para que aqueles irmãos e aquelas irmãs continuem firmes na fé. Quando nós olhamos o tempo, naquele tempo, o que pressionava a fé cristã e a fé daqueles irmãos, daquelas irmãs, eram que eles sofriam perseguições. Servir a Jesus naquela época, como também em alguns países que nós vivemos hoje, era praticamente estar disposto a sofrer e a morrer. Então, quando a pessoa se convertia a Cristo, ela sabia que ela iria ter perdas, ela sabia que ela iria passar por perseguição, ela sabia que ela correria risco de vida. Então, lá, a perseguição era algo que realmente pressionava a fé cristã. Diferente de hoje. Hoje, o que tem pressionado, principalmente no mundo ocidental, o que tem pressionado a fé cristã, a nossa fé, não é a perseguição. Nós não passamos mais por perseguições, embora haja os preconceitos, haja ainda muitas pessoas que não aceitam o cristianismo, não aceitam a fé cristã. Mas nós não sofremos perseguição por causa disso, principalmente aqui no Brasil. Nós podemos exercer nossa fé, podemos ter a nossa igreja, podemos ir, podemos vir, mas temos hoje uma pressão também, algo que pressiona a nossa fé, que eu chamo de sedução. Ou seja, há muitas situações que procuram seduzir e mudar a mentalidade e a vida daquelas pessoas que querem servir a Jesus. É questão, por exemplo, uma das seduções hoje é o trabalho. As pessoas querendo progredir, querendo melhorar financeiramente, o que acontece? Elas se entregam ao trabalho. Outra sedução é a questão que nós temos aí, as tecnologias, o entretenimento, são tudo situações usadas pelo mundo, e a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, para quê? Para fazer com que eu e você venhamos a esmorecer na fé, não tenhamos uma constância, não tenhamos uma consistência na presença de Deus, não tenhamos um aprofundamento, um aperfeiçoamento da nossa fé, e com isso, nossa fé vai esmorecendo, nós vamos enfraquecendo, e até muitas vezes desistimos da fé cristã e desistimos do próprio Jesus, porque são tantas coisas que arrastam o cristão para o mundo que acabam, muitos desses, perecendo e acaba retrocedendo e voltando à sua antiga vida. Mas a pergunta que temos que responder aqui é como o autor dessa carta ou desse sermão encoraja aqueles irmãos a prosseguirem firmes. Então, nós vamos ver nessa primeira parte que ele encoraja aqueles irmãos a perseverarem firmes usando a própria pessoa de Jesus. Ele diz que Jesus é a palavra final de Deus. Jesus é a palavra encarnada.
E aí nós encontramos lá nos primeiros versículos dessa carta aos Hebreus, que diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos seus antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, aqui, o autor encoraja aqueles irmãos, aquelas irmãs, aqueles cristãos no primeiro século a permanecerem firmes, apresentando Jesus como sendo a palavra final de Deus. Deus falou. Deus falou. E Deus continua falando hoje. Deus continua falando hoje. E a palavra final de Deus é Jesus. Ele diz que antes Deus falou pelos profetas. Deus também falou pelos anjos, mas agora ele fala através do seu próprio Filho. O escritor do Evangelho de João também fala isso, que Jesus é a palavra. E o conceito de palavra de Deus é que Deus falou no passado e continua falando hoje, e isso é muito significativo para cada um de nós. Deus é um Deus real, é um Deus vivo, é um Deus que fala. E ele falou de forma final, de forma plena, através do seu Filho Jesus Cristo. E aí o autor continua desenvolvendo seus argumentos, dizendo que Deus falou através do Filho e apresenta esse Filho, Jesus, como sendo superior aos anjos. Por quê? Porque no passado os anjos também foram usados para trazerem mensagens de Deus àquelas pessoas que viviam no passado. Mas agora o autor apresenta sendo que Jesus é a palavra final, porque ele é superior aos anjos. Ele é superior aos anjos. Olha só o que diz o texto. Tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao dele. Jesus é superior aos anjos em sua divindade. Então, primeiramente, o autor fala que Jesus ele é superior aos anjos porque ele é Deus. Ele é Deus. E aí ele coloca, quando nós olhamos no passado, o ministério dos anjos, ou seja, os anjos trouxeram a palavra de Deus, os anjos foram mediadores da palavra de Deus. E é interessante que as pessoas ouviam os anjos. Quando o anjo aparecia e vinha trazendo a palavra de Deus, como foi no caso de Abraão, trazendo as promessas, quando os anjos apareciam e se manifestavam na vida das pessoas, o que é que acontecia? Elas ouviam aquelas palavras. E é isso que o autor está usando. Se elas ouviam os anjos, quanto mais nós devemos ouvir o Filho, já que ele é superior aos anjos. Olha só o que isso significa, e aqui vem a advertência. A advertência para quê? Para ficarmos firmes. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande. Então, o que significa falar que Jesus é superior aos anjos em sua divindade? Olha só o que o autor aos Hebreus aqui dessa carta fala no capítulo 2, versículo 2 ao 4. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente, anunciada pelo Senhor, ou seja, pelo próprio Jesus, pelo, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Então, o que o autor está trazendo? Jesus é superior aos anjos. Se a palavra dos anjos no passado foi ouvida, quanto mais essa palavra, esse evangelho que Jesus trouxe a nós, sendo ele superior aos anjos em sua divindade. Então o autor está dizendo que nós não temos como escapar, nós não temos para onde ir. Essa é a primeira razão que o autor apresenta para que aqueles irmãos e aquelas irmãs não se afastassem da fé, não retrocedessem. Por quê? Porque há uma punição, há um castigo. E ele adverte dessa forma, ou seja, as pessoas que não ouviram os anjos, elas foram punidas. E nós, se não ouvirmos o próprio Jesus, que é a palavra final de Deus? Primeiro, ele apresenta Jesus como sendo superior aos anjos em sua divindade. Agora, ele diz que Jesus é superior aos anjos em sua humanidade. Por quê? Porque Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. É algo misterioso, algo extraordinário, aquilo que nós chamamos de mistério. Nós não conseguimos compreender, mas é uma realidade
espiritual, é uma realidade divina. Então, agora o autor mostra também que Jesus é superior aos anjos em sua divindade. E qual é a relevância falar que Jesus, mesmo como homem, se tornou superior aos anjos? Então, aqui no versículo 11 do capítulo 2 diz assim: Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ou seja, é importante mostrar a humanidade de Jesus, porque Jesus se torna solidário, ou seja, participante da mesma natureza de cada um de nós. E aí lá na frente, nós não vamos falar hoje, mas lá na frente ele vai apresentar Jesus como sendo sumo sacerdote, aquele que passou por todas as lutas e provações pelas quais todo ser humano passa, mas ele foi entronizado e ele entrou no Santo dos Santos, e aí ele pode interceder por cada um de nós. E falar aqui que Jesus é superior aos anjos como homem também é importante. Por quê? Porque ele se torna solidário a cada um de nós. Quando Jesus nos considera irmãos, ele nos faz participantes do seu reino e herança, por sermos também filhos de Deus. E vamos ver mais dois versículos, mais 4 versículos aqui em Hebreus, capítulo 2, diz assim: Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é os anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, ou seja, se tornasse homem, se tornasse humano em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sofrendo tentações. Então, por isso que é importante falar da humanidade de Jesus, porque Jesus se torna solidário. Mas como homem, ele foi tentado em todas as coisas, mas a Bíblia diz também que ele não pecou. Não pecou. E assim como ele suportou todas as provas, todas as lutas, todas as dores, ele pode socorrer cada um de nós. Esses versos demonstram a identificação de Jesus com cada um de nós. Então, ele foi fiel até a morte. Ele derrotou o diabo. Ele derrotou a morte. Dessa forma, o diabo não tem mais poder de nos escravizar, porque uma das armas, ou seja, na verdade, a principal arma que o diabo usava para escravizar as pessoas, o autor aqui está dizendo, era a morte. O diabo tinha o poder da morte em suas mãos. Então, ele podia escravizar as pessoas, podia assumir a rédea, assumir a vida das pessoas por causa do medo que as pessoas tinham da morte. Mas vindo Jesus a seu tempo, ele derrotou o diabo, derrotando a morte quando ressuscitou dos mortos. Com isso, ele se torna o sumo sacerdote misericordioso. Ou seja, a misericórdia é exatamente o caráter, o aspecto do caráter de Deus e do próprio Jesus que faz com que eu e você, que merecemos a punição, não recebamos essa punição. Por isso que fala que Jesus é o sumo sacerdote misericordioso. Você e eu, nós merecíamos uma punição por causa dos nossos pecados. Mas Jesus, morrendo em nosso lugar, ele pagou o preço por todos nós. E agora, ao invés de sermos punidos, nós somos salvos, se aceitarmos e recebermos essa graça que ele nos deu. Assim, nós podemos ser libertos desse poder da morte. Isso é tão importante, queridos, que nós precisamos refletir nesse momento em que estamos passando por essa pandemia. Muitos, infelizmente, muitos cristãos estão se deixando escravizar por causa das notícias de morte, por causa desse caos que está sendo gerado. Embora saibamos que essa doença ela é realmente passa muito rápido, ela é letal, mas nós como cristãos precisamos sim ter toda a precaução, precisamos ter toda a prudência, não podemos banalizar, não podemos permitir que a gente haja de qualquer maneira diante de uma circunstância como essa. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que mesmo diante de todo esse caos, nós temos palavras de vida. Nós não podemos nos deixar levar pelo medo. Nós não podemos deixar nos escravizar pelo medo da morte. Pelo contrário, nós precisamos confiar que Deus é aquele que nos protege, que nos guarda. E mesmo se tivermos de atravessar
esse vale da sombra da morte, a confiar que Deus está conosco. O justo, o meu justo, viverá pela fé, diz a palavra de Deus. E quando ele diz viverá, é viver aqui, enquanto estivermos aqui. Como também, se precisarmos passar para o outro lado, continuaremos vivos, porque foi isso que Jesus fez. Ele derrotou completamente a morte. Nós temos visto, durante essa pandemia, muitos pastores, infelizmente, sendo adoentados, sendo infectados e até morrendo. Isso não é, nós não precisamos nos desesperar. Irmãos e irmãs que passam pela morte. Se chegou a hora de Deus o chamar, a palavra de Deus diz que é bem vista aos olhos de Deus a morte dos seus santos. Nós não vamos antecipar isso, mas também não vamos ter medo da morte. Então, querido, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, se você está ouvindo essa palavra, se aproprie dessa vida que há em Cristo Jesus. Não seja imprudente. Continue fazendo tudo o que precisa ser feito para se proteger da doença, mas não tenha medo. Deus é contigo. Ele vai atravessar esse momento aqui, a sua jornada aqui. E se chegar a tua hora de atravessar, né, como a gente fala, o rio para o outro lado, esse momento será um momento glorioso em que Deus estará te esperando de braços abertos para receber a sua vida e dizer: vem cá, meu filho, minha filha, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Jesus já nos libertou do poder da morte, do poder da escravidão que Satanás escravizava a cada um de nós. Nós somos livres, temos vida em Jesus. Por isso que nós podemos servi-lo com toda a liberdade, com todo o amor, com toda a nossa devoção e dedicação. Jesus é capaz de socorrer cada um de nós. Sabemos que as dores, as dificuldades, as lutas são muitas, mas Jesus, ele veio e ele é capaz de socorrer cada um de nós. Vejam o que Paulo escreve aos Romanos: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, ou seja, ter medo, mas vocês receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Paulo escreve isso lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 ao 18. Essa primeira parte dessa palavra aos Hebreus, ela é maravilhosa. Então, Jesus é superior aos anjos em sua divindade. Ou seja, a sua palavra deve ser ouvida, porque a palavra de Deus, ele mesmo é a palavra de Deus. Se ouviram as palavras dos anjos, quanto mais a palavra do próprio Jesus. Jesus é superior aos anjos em sua humanidade, e isso nos faz solidários, co-participantes com Jesus dessa salvação oferecida por ele mesmo a cada um de nós. Assim, hoje, nós somos considerados filhos de Deus. Você é considerado filho de Deus. O escritor, no Evangelho de João, diz que a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o privilégio de serem feitos filhos de Deus. Quem são essas pessoas? Aqueles que creem no nome de Jesus. A outra comparação que o autor aqui, nessa primeira parte, ele primeiro faz a comparação de Jesus com os anjos, falando que Jesus é superior aos anjos, por isso precisamos ouvi-lo. Agora também ele faz a comparação falando que Jesus é superior a Moisés. Veja bem, Moisés foi um dos homens, se não a pessoa mais importante do Antigo Testamento. Foi o profeta que Deus usou para libertar o povo do Egito. Foi o profeta que Deus usou para trazer a sua própria lei. Deus falava com Moisés face a face. E olha só o que o autor exorta aqueles irmãos e as irmãs, aqueles cristãos do primeiro século e também nós, hoje, para permanecermos firmes. Olha só, portanto, santos irmãos, participantes dos chamados celestiais, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. E ele conclui a sua argumentação dizendo que Jesus é superior aos anjos em sua função e também ele é superior a Moisés, quando ele diz assim: Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa
tem mais honra do que a própria casa, pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel, foi servo fiel em toda a sua casa, em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Então, qual a intenção do autor agora comparar Jesus com Moisés? Primeiro ele comparou com os anjos, mas agora com Moisés. Moisés, ele era um mediador da palavra de Deus, assim como os anjos também foram mediadores da palavra de Deus. E aí aqui o autor, ele tem essa preocupação de demonstrar essa superioridade de Jesus sobre todos os intermediários da palavra de Deus. Então, ele usa os anjos, que foram intermediários da palavra de Deus, e agora usa Moisés, que também foi intermediário da palavra de Deus. E ele fala que Jesus, como palavra final, como aquele que veio revelar a própria divindade, o Deus encarnado em osso, encarnado ali na pessoa de Jesus, né, em carne e osso, numa pessoa. Essa palavra, ela é final. Se nós não ouvirmos essa palavra, se nós não abraçarmos essa palavra, nós não temos para onde ir mais. Então, essa parte do sermão ela é muito importante e nos exorta à fidelidade. Olha só, Jesus como filho e Moisés como servo, o autor diz que eles foram fiéis. Tanto Moisés como servo e Jesus como filho, eles exerceram fidelidade. A exigência da fidelidade dos israelitas na caminhada do deserto, ou seja, assim como Moisés foi fiel em sua casa, era necessário que os israelitas também fossem fiéis, permanecessem firmes. E aí o autor também exorta que cada um de nós sejamos fiéis. Olha só o que diz lá no Salmo 95, usado aqui pelo autor aos Hebreus. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no descanso, jamais entrarão no meu repouso, disse o Senhor. Então, se nós não permanecermos firmes, não temos para onde ir. Nós não entraremos no repouso. O texto mostra que Deus criou um repouso para seus filhos. Naquela época, o repouso seria o quê? A casa de a terra prometida. Mas a palavra de Deus continua dizendo que embora eles tivessem entrado na Canaã, Deus tinha um repouso ou um descanso muito maior. Muito maior. Mas ali é uma figura, dizendo que aqueles que morreram no deserto foram infiéis e não puderam experimentar do descanso e do repouso que Deus tinha para eles. Apenas aqueles que foram fiéis, que foram Caleb, Josué e toda a sua casa. Então vem a exortação para cada um de nós, para aqueles irmãos que viveram no primeiro século, que estavam ali debaixo daquela perseguição, como também essa exortação vem para nós hoje. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Essa exortação, ela aponta o perigo da infidelidade, o perigo de endurecermos os nossos corações, o perigo de nos afastarmos de Deus e das suas promessas, assim como os israelitas fizeram no deserto. Eles não permaneceram fiéis, e aqueles que saíram do Egito, durante 40 anos peregrinaram no deserto, e praticamente a totalidade deles morreu ali no deserto. Não pôde experimentar a terra prometida, com exceção de Caleb e Josué. Mas qual a finalidade de permanecermos fiéis? Por que precisamos, de fato, permanecer fiel? A palavra de Deus diz que Deus tem para nós um descanso. Deus tem para nós um repouso. Deus tem para nós um prêmio. Então, eu quero trazer aqui para você 3 conceitos
ou explicações desse repouso que Deus preparou, primeiramente ali para os israelitas e também para cada um de nós. Primeiramente, o primeiro conceito de repouso aqui é o repouso que fala da terra de Canaã, a terra prometida, uma terra que mana leite e mel. O outro conceito de repouso refere-se ao sabático de Deus, que depois de criar todas as coisas, a palavra de Deus diz o quê? Que Deus descansou. Mas tem o repouso, e aqui esse último conceito é fundamental para nós, porque é a noção de repouso que nos lança, que nos dá a perspectiva do descanso em Deus, que é o propósito da nossa vida cristã. O destino final de todos nós é descansarmos em Deus, é nos encontrarmos com Deus, é estarmos na presença de Deus. E o autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículos 9 a 11, ele diz assim: assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Não é um descanso na terra prometida e nem um descanso do sábado que eles faziam e guardavam toda semana, mas é um descanso mais profundo, é um descanso mais amplo, é um descanso permanente que o autor está dizendo aqui. Também descansa das suas obras. Deus descansou, Deus descansa das suas obras. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, ou seja, no descanso de Deus, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Assim podemos compreender nossa jornada aqui na Terra como uma peregrinação. Eu e você estamos aqui peregrinando. Aqueles irmãos hebreus a quem a carta foi direcionada, ou talvez também outros grupos, como pessoas que tinham vindo do paganismo, se convertido ao cristianismo naquela época. Nós precisamos compreender que nós estamos aqui nessa terra peregrinando, assim como peregrinaram os israelitas no deserto. Nós, como cristãos, somos cidadãos daqui, sim, mas somos mais ainda cidadãos dos céus. E nós precisamos ter em nossa mente que há um repouso para cada um de nós. Jesus, ele fala isso lá em João 14, quando diz: não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos buscarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, o repouso final. É esse o nosso objetivo, o objetivo da nossa vida. E nós começamos com a palavra de Deus, dizendo que Jesus é a palavra encarnada, e queremos terminar essa palavra também com esse texto aos Hebreus que fala da palavra de Deus. Ele diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Querido ouvinte, que Deus possa abençoar a sua vida. Que esta palavra possa ser uma exortação, uma advertência, para que, se você estivesse pensando em desanimar, em desistir de Deus e do Evangelho, isso não venha mais para o seu pensamento. Que nós não cantemos aquela música do passado, quando dizia: há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. Que essa música não faça parte da sua vida, porque não há espaço para nós hoje pensarmos em olhar para trás, porque a obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, ela foi perfeita, ela foi plena, independente do que eu e você passemos, independente das lutas que eu e você tenhamos. A verdade é que Jesus Cristo sofreu a dor mais profunda, ele sofreu as adversidades, as maiores adversidades, ele teve os maiores sofrimentos que qualquer ser humano pudesse ter por amor a mim e a você. O que nós muitas vezes sofremos por consequência do pecado que entrou na humanidade. Jesus não. Jesus, ele sofreu sem pecado, sendo inocente, mas ele sofreu por amor a mim e a você, para me tornar filhos de Deus. Nós que cremos em seu nome. Por isso, querido ouvinte, eu peço a você que observe bem isso, essa advertência, esse momento. Jesus é superior aos anjos. Se no passado ouviram os anjos, quanto mais nós agora precisamos ouvir a palavra do Evangelho, que é o próprio Jesus. Jesus é superior a Moisés. Se Moisés trouxe a lei e para que o povo pudesse ouvir, aqueles que não ouviram morreram no deserto,
Quanto mais nós precisamos ouvir Jesus, que é a palavra viva, que é a palavra eficaz, que veio para morrer em meu lugar, em seu lugar, e agora vive porque ressuscitou dos mortos, para nos libertar, para nos dar vida. E mais ainda, ele, como sumo sacerdote misericordioso, ele intercede junto ao Pai, por mim e por você. Quero orar por você, que Deus o abençoe, e eu quero fazer essa oração, terminando esse momento desse programa. Esteja conosco, fique mais um tempinho ouvindo as músicas, aproveitando esse momento final do nosso programa. Pai querido, eu quero orar e abençoar cada pessoa que ouviu essa palavra, uma palavra de vida, uma palavra de exortação, uma palavra em que nós precisamos ser chamados nesse tempo, ó Deus, nesse tempo de calamidade, de adversidade, onde muitos pensam em desistir de Ti, Senhor, onde muitos pensam em abandonar a fé, onde muitos, ó Deus, não têm tido a facilidade de congregar, de estar juntos, e isso tem esmorecido sua fé. Mas a advertência é que nós precisamos continuar firmes, que nós precisamos olhar para Jesus, ficar firmes em Jesus, porque Ele é a tua palavra final. Não tem para onde nós irmos, não temos como nós escaparmos, ó Deus, senão recorrermos a Jesus Cristo. Eu oro por esse ouvinte, para que o Senhor possa protegê-lo, guardá-lo e abençoá-lo nesse momento, fortalecendo a sua fé, para que não haja desânimo, pelo contrário, que esse tempo seja um tempo de aproveitar a oportunidade para buscar mais a tua presença, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.